Boa tarde, queridos amigos e ouvintes da Rádio Catedral. Quem vos fala é Diácono Claudino. Nesta quarta-feira, ensolarada e quente, estamos aqui iniciando o nosso terço da misericórdia. Aqui comigo, Silvio Júnior. Boa tarde, Silvio Júnior. Muito boa tarde, Diácono. Também a Bárbara. Boa tarde, Bárbara. Diácono, boa tarde a todos os ouvintes e amigos da Rádio Catedral. E hoje uma presença, aliás, uma não, são três presenças, mas tem uma que é fantasticamente especial, que vai rezar aqui comigo, meu amigo Padre Ionaldo. Boa tarde, família Catedral. Saudade de vocês. Tempos que eu não venho aqui ao terço da misericórdia, mas estamos aqui. Vamos agora gradativamente rezando o terço da misericórdia junto com o diácono aí às quartas-feiras. E assim nós mataremos a saudade, né? E quem são as nossas visitas ilustres hoje, Diácono Claudino? Olha, nós temos aqui a Cleonice, que está fazendo aniversário hoje. Meus parabéns. Tudo bem, Cleonice? Tudo bom, Diácono. E também tenho aqui a Adélia. Adélia, como é que você está, Adélia? Boa tarde, muito feliz por estar com vocês. Que bom. Então vamos iniciar. Sejam todas bem-vindas, né? E com a intercessão de São João Batista da Lagoa. E não vamos esquecer também de Santa Catarina de Sena. Hoje é dia Santa dela. Catarina de Sena, ajudando a gente. Muito bem lembrado. Vamos então iniciar o nosso texto invocando o nosso Deus, a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Hoje nós temos como tema do nosso texto a confiança, expressão máxima da esperança cristã. A espiritualidade santa Faustina Kowalska é centralizada no que ela chama de confiança, que é a expressão máxima da esperança cristã. Para ela, a esperança não é um otimismo vago, mas uma âncora lançada no próprio coração de Deus. E, Bárbara, quais são as intenções que nós temos para essa nossa primeira dezena? Diácono, a gente começa o nosso terço rezando pelas intenções de Gisele Pozenato, Aloísio Magalhães, Carlos Dias, Cláudia Simões Cruz, Rogério Pereira de Jesus, Edmilson Sabino, Vera Lúcia de Guaratiba, Flávia Araújo de Castro, Redgley de Costa Barros, Ana Lúcia de Vista Alegre, Maria da Glória de Belfor Roxo, Eliana Viana de Aguiar, Marco Antônio Duarte, Regina Celi Guzmão, Maria Aparecida Cipreste, Selma Maria, Josimar Rodrigues da Pavuna, Luciana Pires, Rejane Marques, Cátia Valéria Paradas, Raquel Cristina Teles, Beatriz Santos, Maria Aparecida dos Santos, Roberto Fernandes de Natal, Rio Grande do Norte, Sônia Cristina Correia e Dilva Maria da Silva Nunes.
Eu também rezo na intenção da minha comunidade, a Basílica de São João Batista, pelas nossas amigas aqui que estão nos visitando hoje, a Cleonice e a Adélia, pelo nosso pároco Cônigo Márcio, nossos sacerdotes e diáconos, por todos os participantes da celebração da palavra às terças-feiras, por todas as listas de intenção em meu poder e por todas as pessoas que se confiaram às minhas orações. Padre Ronaldo, só tem alguma intenção? Sim, vou mandar também um abraço muito especial para Alberto, lá da Nortec, toda a família Nortec, escutando o terço da misericórdia. Mandando também um abraço muito especial para a Paróquia da Ressurreição, Paróquia Nossa Senhora da Glória, Paróquia São Bartolomeu. Foram paróquias que eu trabalhei. Escutei também uma atenção lá de Natal, Rio Grande do Norte. Então, um abraço para o Rio Grande do Norte, minha terra. Isso aí. Qualquer dia chego por aí, Rio Grande do Norte. Não está muito longe não, né? Bárbara, o que é que Santa Faustina nos pede para meditar no seu parágrafo 1485? Nesse parágrafo, Santa Faustina descreve: toda graça emana da misericórdia e a última hora abunda em misericórdia para conosco. Que ninguém duvide da bondade de Deus. Ainda que os seus pecados fossem negros como a noite, a misericórdia de Deus é mais forte que a nossa miséria. Uma só coisa é necessária: que o pecador entreabra, ainda que um pouco, a porta do seu coração aos raios da graça da misericórdia de Deus. E então Deus fará o resto. Esse trecho revela a essência da esperança. Faustina não depende da nossa, ela não depende da nossa perfeição, mas de nossa abertura. A imagem da porta entreaberta é uma delicadeza profunda. Faustina nos diz que Deus não invade, ele aguarda uma fresta. A esperança aqui é apresentada como remédio contra o desespero. Por mais densa que seja a noite do pecado, a luz da misericórdia é superior. Tem esperança, portanto, é um ato de parar de olhar para a própria sombra e começar a olhar para o pôr do sol que quer entrar. Interessante, né? No Evangelho de domingo agora, Jesus falava: eu sou a porta, né? E poucas vezes Jesus na Sagrada Escritura ele se auto-intitula. Mas domingo ele diz: eu sou o pastor, o bom pastor, e eu sou a porta, né? Sim. O pastor das ovelhas. Me faz lembrar o livro do Apocalipse, lá no capítulo 3º. Eis que estou à porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, né? Abramos então, nesta dezena, o nosso coração para o bom Deus, para que ele faça morada em nossas vidas. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória,
Mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. Pois mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho. Confiar, confiança. Estamos meditando hoje sobre a confiança, expressão máxima da esperança cristã neste terço da misericórdia. E Bárbara, quais são as intenções que nós temos para esta nossa segunda dezena? Na segunda dezena, nós pedimos pelo casal José Carlos e Elizabeth de Campo Grande, por Carlos Roberto e seu pai Antônio Carlos, por Luiz Rodrigues, Priscila Alvarenga, Rosimar Fernandes de Natal, no Rio Grande do Norte, Guilherme Henriques e Dona Iranete Oliveira da Costa, que é uma amiga da rádio, ela está acamada, e também pelo seu esposo, Alfredo Guedes da Costa. Nesta dezena também eu oro pela minha família, por todas as famílias marcadas por rixas e dissensões. Oro também pelas pessoas que se deixaram conduzir por ambição, vaidade, orgulho ou desejo de vingança. De modo especial pelo diácono Walter, meu amigo, que está se recuperando de um AVC. Pelo Antônio Carlos, nosso funcionário aqui, que também tenta se recuperar. Pela Terezinha, esposa do diácono Durval. Alguma outra intenção, Padre Ronaldo? Rezando por todos os enfermos, né? Hoje a palavra é de confiança. Então, realmente continuar confiando, esperando em Deus, para que a misericórdia dele também se faça presente em nossas vidas. E sabendo que a grande cura que nós alcançamos no coração é poder realmente ter a maturidade da fé e dizer, tal como o próprio Jesus falava, né? Senhor, em tuas mãos eu entrego. Deus, em tuas mãos eu entrego. Meu espírito. Minha vida, o meu espírito, né? Então entregar isso ao Pai, como Maria também entregou, na confiança e pela intercessão também de Santa Baquita. O que é que Santa Faustina nos pede, Bárbara, para meditar no seu parágrafo 1731 nesta segunda dezena? Nesse segundo parágrafo, chamado Direito à Misericórdia, Santa Faustina traz uma mensagem de Jesus para nós. Ele diz: minha filha, escreve que quanto maior a miséria de uma alma, tanto maior o seu direito à minha misericórdia. Conclama todas as almas a confiança no abismo insondável da minha misericórdia, porque desejo salvá-las todas. Aqui a esperança ganha um status quase jurídico e revolucionário, ou seja, Jesus afirma que a misericórdia não é um impedimento, mas um título de posse. No tribunal do mundo, a fraqueza condena, mas no tribunal da misericórdia, a fraqueza atrai o juiz. A profundidade desse pensamento reside no inverter a lógica do mérito. Nossa esperança não se baseia no que fizemos de bom, mas na nossa própria necessidade de Deus. E a esperança é a esperança, portanto, dos pobres em espírito. Vamos também dedicar essa dezena. Estamos chegando no dia de São José Operário, né? Que as pessoas estão passando por dificuldade financeira, quem sabe aquele que está desempregado, que possa abrir a porta, né? E muitas graças também possa acontecer através de um novo emprego. Aquele que está com dificuldade financeira também possa conseguir restaurar a sua vida. E assim, também entregando na intercessão de Santa Faustina para todos os endividados, todos que estão com dificuldade financeira e de trabalho. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós
nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Posso não saber sobre o amanhã, mas nele tu estás. Meu futuro está seguro em tuas mãos, Deus que não mudou. Descanso em ti, Senhor. Minha confiança está em ti. Tua misericórdia não falhou. E quando falas, sei tudo vai se cumprir. Minha confiança está em ti. Tua misericórdia não falhou. E quando falas, sei tudo vai se cumprir. Posso não saber sobre... Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral, estamos neste terço da misericórdia de hoje meditando sobre a confiança, expressão máxima da esperança cristã. E temos aqui conosco o Padre Ronaldo nos ajudando hoje, nos acompanhando nesse terço da misericórdia, também com duas amigas nossas, a Adélia, a Cleonice fazendo aniversário hoje, mas ela não vai falar a idade dela não, porque mulher não fala a idade, né? Isso é ruim de falar. O que é que Santa Faustina, Bárbara, quais são as intenções, Bárbara, que nós temos para essa terceira dezena do terço de Santa Faustina? Dezena, nós vamos rezar pela saúde dos nossos amigos e ouvintes, o Fábio André Coelho, a Adriana Paulo Alves de Souza, o Noah Pereira Silva, que é um bebê de 4 meses que segue internado na UTI, o Benício Ribeiro Junqueira, que também é um bebê, tem 5 meses, também está internado no CTI, o Lucas Lucena, de 2 anos, internado com pneumonia, mais uma criança, o Bernardo Henrique Amarante, que também está internado com pneumonia, e também trazemos a Marilene Teixeira de Lima, internada com um AVC. Também temos Vitor Hugo Altran Vasco, Antônio Lourenço Rodrigues Neto, que sofreu um acidente e está internado. Também Dibriane Aparecida Pereira, Maria Aparecida Pereira, Sofia Borges Pereira de Lima, Rita Lúcia Saf Silva e Patrícia Rangel. Adélia, se você quer colocar alguma intenção especial para essa terceira dezena? Eu queria pedir pela minha família e pelas famílias que recebem a Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Chance. E por todos os doentes da nossa paróquia, né? Amém. Cleonice, você tem alguma intenção também? Eu peço pelo dom da minha vida. Eu quis ganhar um presente hoje e me veio essa intenção. Falei, vou rezar o terço da misericórdia lá com o diácono Claudino. Olha, que bom. Então, que me dê muita bênção, muita saúde. Então, hoje eu vou ser egoísta, vou pedir para mim. Tá certo, por que não, né? Padre Ronaldo, quer colocar mais alguma coisa? Essa confiança tão especial que Santa Faustina fala, né? Sim. Como essa confiança em Deus é como uma criança, por exemplo. A criança, se ela está em cima de uma mesa e o pai diz, se joga aqui nos meus braços, ela se joga com toda a confiança do mundo, porque sabe que o pai ali vai agarrar, né? Então a gente se jogar também nos braços de Deus, confiando. Sempre, Pois sempre. confio, tudo posso naquele que me fortalece, né? Então essa confiança seja sempre renovada e multiplicada em nossos corações. Amém. Bárbara, o que é que Santa Faustina nos pede para meditar no seu parágrafo 520?
Nesse parágrafo chamado Abandono da Criança, Santa Faustina diz: quando vejo que o peso ultrapassa as minhas forças, não reflito, não analiso, não penetro nisso, mas entrego-me como uma criança ao coração de Jesus e digo-lhes apenas uma palavra: vós tudo podeis. E então eu me calo. Esse parágrafo descreve a esperança em ação. Muitas vezes confundimos a esperança com planejamento ou análise excessiva. Faustina nos propõe o silêncio do abandono. A esperança adulta e madura, paradoxalmente, se assemelha à confiança de uma criança que para de lutar contra as ondas e se deixa carregar como pai. Vós tudo podeis. É o mantra da esperança que reconhece a onipotência divina sobre a limitação humana. Me fez lembrar também essa imagem de se deixar realmente ali levar por Deus, navegar, né? Tem um teólogo chamado Libânio que tem uma imagem muito bonita para falar sobre fé, né? Falar sobre essa esperança em Deus. Ele conta que ele faz uma simbologia muito interessante, como um náufrago no meio do oceano que está nadando e não consegue enxergar a terra, né? E as forças vai já se esgotando e de repente ele vai começar a querer se entregar. Aparece uma tábua no meio do mar, né? Uma tábua da salvação. E ele se agarra nela, recupera as forças e aí, de repente, já enxerga ali o porto seguro. Então, que Jesus seja nosso caminho, verdade e vida, né? Porque Ele é a nossa salvação. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Sei, Ele sabe. Mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado. Estamos neste terço da misericórdia refletindo sobre a confiança, a expressão máxima da esperança cristã. E quais são as intenções, Bárbara, que nós temos para essa nossa quarta dezena? Nessa dezena, nós vamos rezar pela alma de Rirínia Sebastiana Pires de Jesus, Gutierre de Jesus Lobato, Maria Helena da Silva Santos e todos os enlutados, todos os nossos amigos e ouvintes que sofrem a perda de uma pessoa querida, de um parente, um familiar.
Nesta dezena também eu rezo na intenção de todos os nossos funcionários e companheiros na Rádio Catedral, por todo mundo que está aqui junto conosco, fazendo esse esforço enorme para chegarmos à nossa meta desse mês, né? E também por todos os amigos da rádio, que são aqueles que nos ajudam todo mês, aqueles que sempre colocam alguma coisa de coração diante de nós. Bárbara, o que é que Santa Faustina nos pede para meditar no parágrafo 1507? Ela fala sobre a felicidade da confiança. A alma que confia na minha misericórdia é a mais feliz, porque eu mesmo cuido dela. Nenhuma alma que recorreu à minha misericórdia se decepcionou ou experimentou vexame. E Santa Faustina traz uma oração. Senhor, deposito em teu coração as chaves da minha vida. Livra-me da tentação de querer controlar cada detalhe e dá-me a felicidade de saber que, sob o teu cuidado, nunca serei decepcionado. Amém. Então, a esperança cristã possui uma promessa de segurança. Faustina sublinha que Deus assume a responsabilidade pela vida de quem nele espera. O vexame ou a decepção aqui referem-se ao destino final da alma. Podemos sofrer reveses temporais, mas a esperança garante que o final da história está guardado. Ter esperança é, portanto, viver sobre uma grande proteção especial, onde o próprio Deus se torna o tutor da nossa história. Isso mesmo, né? Essa esperança tão especial que a gente está meditando desde o início do terço, né? Essa confiança, essa esperança. E a Bíblia também fala, né? Que a esperança não decepciona, né? Então, esperar naquele que vem, naquele que virá, né? E vai realmente ali fazer com que um dia todos nós possamos contemplar a sua face nos céus. Eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Meu Deus, meu tudo, minha vida é tão vazia e sem graça sem o teu amor. Nada no mundo é capaz de dar sentido e alívio para minha dor. Minha vida está segura em ti, mesmo nos dias maus, em que minha fé pequena venda os meus olhos e me impede de enxergar. Confiarei em ti,
pois tua destra poderosa me sustenta e me levanta se eu cair. Estamos neste terço da misericórdia desta quarta-feira, amados ouvintes e amigos da Rádio Catedral, meditando sobre a confiança, a expressão máxima da esperança cristã, de acordo com o diário de Santa Faustina. E Bárbara, quais são as intenções para essa nossa quinta e última dezena? Hoje rezamos também pelo dom da vida da Maria Clara Gonçalves Brito, do Valdir Campos da Maré, além da Cléo, nossa amiga que está aqui no estúdio hoje rezando esse terço com a gente, e todos os nossos amigos e ouvintes da Rádio Catedral que hoje celebram mais um ano de vida. Beleza. Eu também quero pedir uma intenção especial para mim. Hoje eu vou ser egoísta. Eu quero que vocês rezem por mim, porque sexta-feira, dia de São José Operário, o diácono Claudino faz 20 anos de ministério diaconal. Então, rezem para mim, porque eu preciso de força na peruca. Se bem que eu não tenho cabelo, né? Mas preciso de força para continuar com o meu ministério. E também eu tenho certeza aqui que o padre Ronaldo tem umas intenções especiais para essa quinta dezena, não é isso, padre? E essa Ronaldo? semana você também fez aniversário de Fiz idade, aniversário né? no domingo. Não fala a idade não, senão o pessoal... Não vai falar a idade não, mas você pode dizer assim, ó, estou mais novo. O meu Isso. professor, Monsenhor Elia, na época do seminário, dizia assim, eu sou mais novo do que vocês. Ele tinha lá os seus 70 e poucos anos, quase 80. Ele dizia assim, quanto mais idade eu faço, mais anos eu tenho de liturgia. É verdade. E a liturgia renova. Olha que então eu bonito. sempre lembro disso. Ele dizia assim, sou mais novo do que você porque eu tenho mais tempo de liturgia. Então a liturgia renova a cada gente. dia. Então você está renovado aí, remoçando no Espírito Santo. Amém. Então, agradecendo imensamente, eu estava aqui meditando, né? A Rádio Catedral é um grande milagre da multiplicação dos pães. Nós temos os nossos anunciantes, temos os nossos amigos, temos a corrida da meta, agradecendo o salto que nós conseguimos fazer de ontem para hoje. Estávamos em 73, os cabelos estavam embranquecendo já de novo, né? Mas demos o salto agora para 80, já está ali beirando, quase ali querendo chegar a 81, né, Claudino? Isso. Porque você continua com essa obra de evangelização. E o nosso agradecimento também muito especial aos nossos anunciantes da Rádio Catedral, amados ouvintes, e em especial nossos valorosos anunciantes, nossos valorosos amigos, contribuintes. A paz de Jesus para todos vocês. Aqui, eu sou o Padre Ronaldo e hoje eu quero expressar com o mais profundo agradecimento. A Rádio Catedral, que tanto amamos, só consegue cumprir o seu papel de evangelização e serviço graças à sua generosidade. E a visão de vocês, nossos anunciantes, ao escolherem a Rádio Catedral para divulgar seus produtos e serviços, vocês não apenas alcançam um público fiel e enganjado, mas também se tornam parte fundamental de um projeto que transforma vidas, leva consolo e promove valores cristãos. O nosso muito obrigado por acreditarem em nós e por fazerem a diferença. Sim, porque o seu anúncio não é apenas um anúncio dizendo o seu produto, mas é um anúncio na qual você coloca o seu produto também nas mãos de Deus. O seu anúncio se torna também um lugar de evangelização, porque o seu comércio, o seu estabelecimento, você anunciando na Rádio Catedral, você também está evangelizando. Você está multiplicando e salvando muitas vidas. Tem muitos relatos de vidas salvas por uma palavra, pela uma oração, pela presença da Rádio Catedral. Logo, meu agradecimento muito especial aos nossos anunciantes da Rádio Catedral, FM 106,7, a rádio da família. Agradeço a Chácara São José, passei lá uns 15 dias atrás. Fazia muito tempo que eu não passava lá, porque eu sempre passava lá com o nosso querido padre José Roberto. E aí eu passava ali do lado, o coração estremecia, eu passava direto, né? Mas eu queria plantar umas mudas frutíferas, né? Eu lembrava muito do Zé Roberto, que comprava muito ali. Parei lá, eu vi aquele cartaz grande, tem um outdoor bem grande assim na frente da Chácara São José, da Rádio Catedral. Passei lá e comprei, né? Tá lá, plantei café, plantei cacau, plantei fruta de conde. Vamos lá, vamos ver se daqui a pouquinho a gente tem algumas frutas lá na nossa Saquarema, né? Então, também agradecendo a Clínica Maria Bonita, a Comunidade Bom Pastor, a Comunidade Emanuel, ao doutor Wellington Vasques. Muito bem, doutor Wellington.
doutora Lília Vasques, Global Pax, Instituto Redemptor, Olhar do Redentor. Nortec Química, mais uma vez um grande abraço para a família Nortec que nos escuta através do nosso querido Alberto e de toda a família Nortec. Onicara Assessoria, Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, Padre Cláudio e o ossuário aí, né? Vamos lá, vamos na Rádio Catedral, vamos na Catedral e lá nós temos o nosso ossuário aqui, está à sua disponibilidade, se lá se colocar ali os restos mortais da sua família e também ter as missas que nós sempre celebramos. E Padre Cláudio sempre com esse coração grande, como o Pai misericordioso para acolher cada um. Padaria e Confeitaria Santo Amaro, nossa querida Paulina, Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro. Sotarelli. Supermercado Mundial. Supermercado Nando. Obrigado. Bora rezar, meu irmão? Vamos rezar? Bárbara, o que Santa Faustina nos pede para meditar nesta quinta dezena, no parágrafo 1182? Nessa quinta dezena, Santa Faustina traz uma mensagem de Jesus que fala justamente sobre a alegria de Deus, a esperança como alegria de Deus. Jesus diz a Santa Faustina: a esperança de uma alma é a minha alegria, porque as almas que têm confiança na minha misericórdia, a essas dou as minhas graças com generosidade. Dou-lhes muito mais do que elas me pedem, porque o vaso da confiança é o que permite acolher as minhas graças. Então, pessoal, esse é um dos pontos mais teológicos do diário. A esperança não é apenas um benefício para o homem, ela é a alegria de Deus no nosso coração. Esperarmos Ele, permitirmos que Ele seja plenamente quem Ele é, um doador generoso. Faustina usa a metáfora do vaso. A confiança, a esperança é o recipiente. Se o nosso vaso é pequeno, pouca esperança, recebemos pouco. Mas se é grande, transbordamos. Profundidade aqui é entender que a nossa esperança dilata a capacidade da alma de ser preenchida pelo infinito. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos e fujam da sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos encerrando o nosso texto da misericórdia, amigos, e queria te lembrar para não esquecer da Rádio Catedral, não é isso, Padre Ronaldo? É isso mesmo. Corrida da Meta, abril já está na reta final. Temos dia 29 e dia 30. Então, se você recebeu o seu boleto,
Eu sei que alguns receberam o boleto com um pouco de atraso por causa do próprio correio, que tem atrasado um pouco, mas já são circunstâncias, né? Acontece. Mas vamos lá. Chegou o boleto aí, você colaborando hoje com o seu boleto, amanhã vai compensar, então você vai ajudar muito na corrida da meta. Ah, mas padre, eu não tenho um boleto, não chegou o boleto, faz um Pix para nós. Você conhece o CNPJ da nossa Rádio Catedral, bem fácil. Pega a caneta aí, ou pega o celular, como se estivesse fazendo uma chamada telefônica, né? Isso. E anota aí, 35797 968 0001 75. Vamos E aí, repetir? Repete mais uma bora vez. repetir, vamos lá. 35797 968 0001 75. Você também pode colaborar com o e-mail amigos da rádio @radiocatedral.com.br. Mas, em primeiro lugar, Diácono Claudinho, eu queria agradecer imensamente aos nossos amigos, aos nossos contribuintes, aos nossos anunciantes. Esse milagre da multiplicação dos pães que acontece a cada mês na nossa querida Rádio Catedral. Sabemos que são vocês que sustentam a Rádio Catedral. Ontem, o padre Abilinho falava para nós sobre o dízimo, né? Ele falou uma coisa muito importante. Quem sustenta a igreja são os fiéis. Sim. Né? Os fiéis que sustentam a paróquia. Entendeu? Então, vocês são esses fiéis da igreja Rádio Catedral, podemos assim dizer, né? Essa a Catedral, grande... Rádio Catedral. Catedral, grande. Milhares de fiéis. E foi interessante, não foi, Claudino? Ontem o pulo que nós demos, né? De 73, eu estava preocupado com esse 73, já está com 80, já beirando 81, mas temos ainda 2 dias para colaborar. Peço encarecidamente, né? Continue colaborando e, consequentemente, evangelizando. Como eu dizia, a sua colaboração significa evangelização, pois a Rádio Catedral é uma grande igreja que bate de porta em porta, né? E ela é interessante que ela não precisa de chave para entrar. Ela entra sozinha, você sintonizou. Mas o importante é você deixar ela entrar na sua casa, como você já deixou, mas também guardar no coração essas palavras de Deus, para que Deus possa agir na sua vida, para que o Espírito Santo em sua vida possa ser realmente o próprio Deus se manifestando no mundo. Um dia, a parábola dizia: estava com fome e me deste de comer, estava com frio e me deste de vestir, estava com sede e me deste de beber. Senhor, mas quando foi que eu fiz tudo isso? Cada vez que você ajudou um irmão necessitado. Então vejam só como é importante a sua partilha. Como é importante você poder também colaborar com Deus, tudo aquilo que você recebeu dele, não é? Sim. Tem um tempinho ainda, Silvio? Tenho, não tenho? Tem. Vou contar uma história aqui para você, né? Algo bem interessante. Um dia um homem estava na sua casa, cheio de dívidas, cheio de preocupações, não sabia o que fazer. E aí ele rezou a Deus: Deus, dá uma luz na minha vida, Deus me ajude. E aí Deus falou: tá bom, eu vou colocar na sua vida 10 maçãs. 3 maçãs você vende e paga todas as suas dívidas para tranquilizar um pouquinho a sua cabeça. Outras 3 maçãs você compra uma casa para dar um bom conforto à sua família. As outras 3 você investe ali na terra, em sementes, em maquinário, e você planta. Mas a 10ª maçã você devolve para mim. Devolve para Deus. Aí o homem: ah, claro. E aí pegou aquelas maçãs bonitas, as 3 vendeu, pagou as dívidas, as outras 3 comprou uma casa bonita, colocou a família, a criança na escola de novo, comprou um maquinário, terras, sementes, plantou. E aí, uma grande colheita, ele ficou muito bem. Mas os anos passaram, e um dia ele estava sentado na sala de casa, olhou assim para o móvel e viu aquela 10ª maçã. Ele disse: ah, essa 10ª maçã, Deus falou que eu tinha que devolver para ele. Aí ele correu lá, pegou a maçã, mas era tão gostosa aquela maçã, apetitosa. Ele ficou assim pensando.
Aí ele comeu a maçã e jogou assim o talo, né? Então, vamos realmente poder retribuir para Deus tanta coisa que Ele nos deu. E hoje, eu também lembro as palavras dos Atos dos Apóstolos e do Papa Francisco, quando chegou no Rio de Janeiro, na sua vida, ele falou assim: eu não tenho ouro e prata para te oferecer, mas eu tenho aquele tesouro que é mais precioso, Deus, a palavra de Deus. Trago Jesus Cristo. A Rádio Catedral leva Jesus Cristo também até você. Então, se deixe levar por esse Deus da esperança, Deus de confiança, Deus de misericórdia. Amém. 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 Então, vamos aproveitar nesse finalzinho aqui para primeiramente agradecer o Padre Ronaldo que está aqui conosco, que tem promessa, hein, gente? Ele disse que vai voltar às outras quartas-feiras. Vamos cobrar essa promessa dele, né? Sim, vou voltar mais, com certeza, Isso. com certeza. A loucura aí da corrida da vida, às vezes nos priva, né, de algumas situações que nós gostamos tanto, mas devemos saber dar prioridade na nossa vida. A oração tem que estar sempre em primeiro lugar. Quero agradecer também a presença da Adélia, a presença também da Cleonice no seu aniversário. E vamos então pedir que o Padre Ronaldo nos dê essa bênção final especial, não é isso? Isso mesmo. Essa semana. Com certeza, uma bênção para realmente ali cada um possa se sentir ali confortado com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Catarina de Sena, Nossa Senhora de Fátima, São Sebastião e por intercessão do seu santo de devoção, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E colabore com a Rádio Catedral. Você ouviu agora Terço da Misericórdia,